Importância da inovação tecnológica e seus impactos. As inovações tecnológicas causaram ao longo das décadas grandes mudanças na sociedade e no modo de vida das pessoas. A forma como se deslocam, locais onde moram, mudanças na forma de como se relacionam e principalmente maneira como as relações de trabalho ocorrem. O impacto da tecnologia no mercado de trabalho é muito profundo e causa efeitos positivos e negativos, em que muitos profissionais não conseguem se adaptar. O profissional que não acompanha a evolução tecnológica onde exige sua atividade, corre o risco de perder o espaço e não conseguir mais exercer sua atividade. O ponto central nesta discussão tecnológica são as empresas que, durante os séculos, tiveram um salto no que diz respeito à transformação digital. Este movimento é inevitável, obrigando os profissionais a se adaptar sem escolha. Em minha pesquisa, identifiquei dois marcos recorrentes como exemplo da inovação tecnológica, a criação da primeira máquina a vapor e o surgimento da inteligência artificial. Esses movimentos geraram, como consequência, a criação de novas profissões, mas tornaram outras obsoletas e com isso desapareceram. O surgimento de novas possibilidades de carreira é um dos impactos que mais chamam a atenção, como consequência da tecnologia no mercado de trabalho. Com a evolução tecnológica, as empresas precisaram contratar pessoas capazes de lidar com essas novas ferramentas. É importante ressaltar que os impactos não atingiram áreas ligadas a setores apenas de tecnologia. A profissão da social media, que consiste em gerenciar as redes sociais de uma pessoa ou empresa, abre uma oportunidade de carreira para profissionais de marketing. Assim como o desenvolvimento tecnológico abre espaço para novas profissões, ele extingue outras. Isso ocorre porque a todo momento são desenvolvidos e aperfeiçoados softwares e dispositivos capazes de substituir a força de trabalho humano. Um exemplo disso é a inteligência artificial, que já é usada para atendimento ao público em plataformas digitais e serviços de telemarketing. Isso faz com que a demanda por profissionais diminua cada vez mais. A inteligência artificial tem um impacto avassalador nos processos de trabalho, principalmente no quesito automação dos processos. Muitas tarefas que antes necessitavam de inúmeros profissionais para serem executadas, hoje são executadas por meio de máquinas e programas de computadores. As novas tecnologias também possibilitaram que as pessoas pudessem trabalhar sem estar presentes na empresa todos os dias, a chamado trabalho remoto. Essa modalidade de trabalho ganhou destaque com a pandemia da Covid-19, que necessitou uma adaptação das empresas em decorrência do distanciamento social. As empresas agora podem optar por contratar profissionais em home office ou no modelo híbrido, trabalhando alguns dias em casa e alguns dias na empresa. Isso permite
recrutar talentos de outras cidades até outros países. A existência de novas habilidades, principalmente conhecimentos em informática, já se tornaram uma das exigências mais básicas para qualquer cargo, conforme as ferramentas disponíveis pela empresa que trabalham. Se torna cada vez mais moderno a tecnologia e cada vez mais primordial que o profissional desenvolva tais habilidades compatíveis com o novo cenário do mercado de trabalho. A área escolhida como sugestão e desenvolvimento do projeto é a animação procedural, que, segundo a Bluebird International, se caracteriza por uma técnica sofisticada de animação por computador que sintetiza movimento e comportamento usando algoritmos. Esta técnica oferece uma alternativa aos processos trabalhosos de enquadramento manual de cada movimento, ou empregando tecnologia de captura de movimentos. Embora essa técnica tenha iniciado nas décadas de 80 e 90, seu avanço notável aconteceu na década de 2020. Este salto é atribuído ao avanço em inteligência artificial, aprendizado de máquina e recursos de computação aprimorados. Hoje, esse tipo de animação realiza papel fundamental na criação de ambientes e personagens que não são apenas mais realistas e reativos, mas também capazes de mudanças dinâmicas em tempo real. Isso levou à animação gerada espontaneamente e comportamentos adaptativos de NPCs. Gêneros que têm tudo a ver com imersões e interações intricadas de personagens. Por exemplo, RPGs. A animação procedural se torna um recurso inestimável. Conceitos básicos em animação procedural. A animação procedural, conforme Bluebird International, fornece um ambiente de jogo mais realista, adaptativo e responsável em comparações com as técnicas tradicionais de animação. Ele permite experiências de jogo de última geração, onde o movimento e as interações dos personagens são adaptados exclusivamente às decisões de cada jogador. As animações procedurais são geradas usando algoritmos que automatizam a criação de movimentos com base em um conjunto de regras ou parâmetros. Segundo o artigo, animações tradicionais dependem de quadros anteriormente desenhados ou dados de captura de movimento gravados. Os algoritmos de animação procedural geram dinamicamente animações em tempo real, adaptando-se à mudança no ambiente, interações ou estado dos personagens. Existe um aspecto na animação procedural muito importante, são as respostas dinâmicas dos ambientes de jogos. Essa resposta permite que personagens e objetos interajam com o ambiente de maneira realista. Por exemplo, um personagem andando em um terreno irregular pode ajustar seus passos em tempo real para manter o equilíbrio, ou suas roupas podem tremular de maneira diferente dependendo da velocidade e da direção do vento. Tudo calculado em tempo real pelo sistema de avaliação procedural. A animação procedural pode reduzir significativamente a quantidade de trabalho manual
e armazenamento desnecessário para dados de animação. Como as animações são geradas em tempo real, com base no estado do jogo, os desenvolvedores não precisam criar armazenamentos e gerenciar uma extensa biblioteca de clipes de animação. Esta técnica, denominada animação procedural, avançou muito nos últimos anos, alimentando a inovação na indústria de videogames. Ela combina sistemas de animações dinâmicos, mecânicas de jogo adaptável e IA de jogo sofisticada, criando experiência de jogo envolvente e interativos. Neste momento, iremos listar alguns dos recursos presentes na animação procedural presentes em videogames. A animação baseada em física, esta técnica simula as interações físicas e os movimentos de objetos e personagens. Estas simulações são baseadas nas leis da física. O sistema de partículas são a base da animação procedural, pois simulam fenômenos fluidos e dinâmicos, como fumaça, fogo e água, explosões. A cinemática reserva também e utiliza como uma solução matemática e algorítmica que determina os movimentos articulares necessários para alcançar a posição desejada de um efeitor final, como uma mão ou um pé. O recurso que considero mais importante é usar inteligência artificial para conduzir as ações e decisões de personagens não jogáveis, NPCs, ou elementos dentro do jogo. Os algoritmos de animação comportamental levam em consideração o ambiente, o estado do personagem e as interações com outras entidades, para gerar comportamentos realistas e adaptativos. Isso pode variar desde uma simples tomada de decisões, como evitar obstáculos durante o movimento, até interações e comportamentos complexos em situações sociais ou de combate. A animação procedural, apesar de muitos benefícios, ela também possui muitos desafios. Os principais deles são a curva de aprendizado. Isso significa que trabalhar com algoritmos e simulação requer habilidades específicas e conhecimentos de programação, o que faz com que empresas desse ramo tenham dificuldade em encontrar funcionários com qualificação mínima para trabalhar nesta área. Existe das limitações criativas, ou seja, a dependência de cálculos e regras pode, às vezes, limitar a personalização ou o controle criativo que a animação manual oferece. Em aplicações em tempo real, como jogos, a computação necessária para processar animações procedurais pode ser exigente, afetando o desempenho. Isso pode ser observado em jogos que possuem muitos personagens interagindo ao mesmo tempo, que pode levar ao problema de performance, causando principalmente travamentos e problemas de execução. Projeto. Como já descrito, a animação procedural é uma técnica de animação que usa algoritmos para gerar movimentos de objetos e personagens, mas é usado principalmente para simular fenômenos físicos como fumaça, fogo ou água em jogos atuais. Meu projeto é baseado em um jogo 3D especificamente e na aplicação da animação procedural para melhorar seu funcionamento e interação. O jogo chama-se Ark Survival. Este simula um ambiente hostil, usando como referência áreas de matas e florestas. O jogo Ark Survival retrata um ser humano presente em um ambiente hostil, uma ilha repleta de criaturas pré-históricas. O ambiente gráfico do jogo é um 3D, porém, na interações observamos diversos problemas na animação dos personagens.
A aplicação da animação procedural pode melhorar não só o aspecto visual, mas a sensação de realismo presente na história no jogo descrito. Existe uma necessidade de mais realismo e movimentação nos personagens. Isso pode ser implementado por meio da animação procedural. Os personagens e objetos podem reagir de maneira realista a ambientes e situações improváveis. Isto não acontece naturalmente no jogo. Para implementar essa ferramenta de animação procedural, podemos utilizar ferramentas e tecnologias como Houdini, considerado o padrão perfeito em animação procedurais, especialmente em efeitos visuais, fumaça, fogo e partículas. No Ark Survival, a introdução dessa ferramenta levará mais realismo a um vulcão em erupção na ilha fictícia. Unity e Unity, amplamente usados na indústria de jogos EVR, esses motores suportam animações procedurais para personagens e objetos em tempo real. Blender oferece funcionamento para criar simulações procedurais como fluidos, tecidos e sistema de partículas. O jogo a ser melhorado precisa de ferramenta Blender, pois as interações e conflitos ocorrem sem o realismo mínimo, pois os animais, ao serem atingidos por armas do personagem principal, morrem sem nenhum fluido ou tecido ser descrito ou visualizado. NVIDIA, focado em simulações físicas e usando para criar comportamentos procedurais realistas em jogos e simulações interativas. Essa tecnologia também melhora o jogo, levando mais realismo às interações e até uma melhora na interação entre o jogador e as criaturas. Conclusão: diversos portais e sites pesquisados mostram que a animação procedural vem se consolidando como uma técnica indispensável em diversas áreas, como entretenimento e tecnológica. Como um exemplo de entretenimento, no filme O Senhor dos Anéis foi utilizado o software massivo para animar exército inteiro de personagens digitais, cada um com um comportamento único e dinâmico. Na área dos jogos de videogame, destaca-se ferramentas como Houdini ou Blender que introduzem de forma muito realista efeitos nos jogos. Esta capacidade gerada por esta ferramenta e software está mudando a maneira de como criamos e experimentamos mundos virtuais. Com ferramentas recentes e a evolução da inteligência artificial, o futuro da animação procedural promete ser de muita criatividade e eficiência. Ser um trabalhador na área criativa ou da área tecnológica, busque este conhecimento, encontre um diferencial neste mercado de trabalho competitivo. O projeto busca implementar essa tecnologia com base em ferramentas para melhorar um jogo específico, ao qual foi identificado diversas vulnerabilidades e problemas de interação. Este modelo poderia ser usado para uma série de outros jogos ou até aplicativos para torná-los mais realistas e de fácil entendimento e visualização por parte do usuário.